y él se llama Joao Intini. Joao Intini es el oficial de políticas de sistemas alimentarias o sistemas alimentarios de la FAO. Nosotros sabemos que la FAO tiene una casa aquí en una oficina en la ciudad de Buenos Aires, pero él trabaja en la regional de Santiago de Chile y en estos momentos él nos está atendiendo desde la capital chilena, así que lo saludamos a Joao. Marcelo Aymar, ¿cómo estás? Buen día. Bom dia, Marcelo, como está? Muitas graças por essa oportunidade e feliz de conversar contigo e com todos que nos escutam. Buenos dias. Bueno, sabés que nosotros teníamos ganas de hablar con vos desde hace un tiempo. Le mandamos un beso a Julia, quien hizo posible también que estemos hablando unos minutos, para preguntarte cosas que tienen que ver con lo regional y con lo global y el trabajo que está haciendo FAO, que le contamos a la audiencia, es un organismo dependiente de Naciones Unidas, que tiene su casa central en Roma. Es así, ¿no, Joao? Sí, es así. La sede de la FAO está en Roma. Aquí tenemos una oficina regional para América Latina y el Caribe que está en la ciudad de Santiago. Y como tú dices, tenemos la representación de FAO en Argentina, que ha trabajado intensamente ahí para enfrentar, en fin, los desafíos que tenemos esses dias. La coyuntura no está simples, ¿no, Marcelo? Cada día parece que agregamos un elemento más crítico en términos de agricultura y alimentación en nuestros países. En Argentina no es distinto, ¿no? Así No. que la FAO está atenta, disponible y vamos a conversar. Sí, quería comenzar por datos duros. Hay un informe que ha salido hace muy poquito, que es el SOFI 2022, que habla sobre las carencias alimenticias que tienen los diferentes países de la región, y lo que quería era que nos comentases un poco cómo está la Argentina, que me parece que está un poquito mejor que las realidades sociales en lo que tiene que ver con lo alimenticio y la carencia por el alza de los precios, también de los alimentos. Me parece que está un poquito mejor, pero también la región está sufriendo los coletazos de la guerra entre Ucrania y Rusia de último momento. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas que arroja el estudio SOFI 2022? Claro, mira, Marcelo, antes déjame te colocar um pouco que contexto estamos trabalhando para dar-te um pouco a ideia de que estamos nesses dias vivendo lo que estamos denominando como a tormenta perfeita. A tormenta perfeita é uma somatória, uma união de vários temas críticos, e aí poderíamos mencionar primeiro a pandemia, com seus efeitos econômicos, sociais, que já sabemos, golpeou a todos os países dessa região e do mundo. Enfim, a pandemia é uma parte. A segunda parte dessa tormenta perfeita, obviamente, são os efeitos dessa guerra, desse conflito Rússia-Ucrânia, que impacta a todos, impacta uma parte da população por seus efeitos em alza de preços, na inflação de alimentos. Por outro lado, impacta a agricultura, porque o custo de produção está mais caro, fertilizantes, insumos, combustíveis. E a terceira parte dessa tormenta perfeita, obviamente, são os efeitos climatológicos associados ao câmbio climático. Países com sequias cada vez mais intensas, temperaturas elevadíssimas que já não se registrava, outros temas importantes como lúvias intensas, huracanes, etc. Enfim, os fenômenos agroclimatológicos estão cada vez mais intensos. Quando reunimos essas três partes, Marcelo, acabamos por definir que vivemos em uma tormenta perfeita, e tudo isso está contribuindo para piorar dramaticamente os dados de hambre e de insegurança alimentar a nível global e em nível de América Latina e Caribe. Tú me pediu los números, ¿no? Así que... Sí, básicamente ver cómo termina reflejándose esto que vos decías y que comparto en su totalidad con la realidad de la carestía en los alimentos, ¿no? De que han sufrido grandes poblaciones de América Latina. Claro, así que a nivel mundial los datos siguen complicando, são mais de 3.100 milhões de pessoas que não têm acesso a uma dieta saudável. Isso significa um aumento de mais de 112 milhões de pessoas em relação ao documento publicado anteriormente. Esse documento é
el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo 2022. La FAO publica ese documento anualmente, como também se publica um panorama regional sobre esses dados. Esse panorama será publicado neste ano, entre outubro e novembro, assim que vem com dados aún mais precisos sobre os países dessa região. Pero de toda maneira, te diria que aqui, em nossa região, em América Latina e Caribe, já vamos aí como que uma em cada 3 pessoas em nosso continente não acede a uma alimentação saudável, não tem recursos financeiros disponíveis para comprar alimentos saudáveis, assim que a região ha empeorado muito seus números, não? E o que chama muito a atenção é que esta brecha, esta desigualdade de aceder a alimentos é aún maior a las mulheres. Uma em cada 3 mulheres sofrem de anemia, uma em cada 3 mulheres são mais impactadas por la dificuldade de aceder a alimentos saudáveis, assim que não é igual, não são homens e mulheres afetados. Para as mulheres é aún mais difícil. E por outro lado, as populações rurais, essas que vivem no campo, que vivem em territórios rezagados, os pobres rurais, aí complica aún mais. Aí está residindo o núcleo duro da pobreza, o hambre aumenta rapidamente, assim que entre cidades e áreas rurais a desigualdade ha aumentado. Então, aceder a uma alimentação saudável em nossa região está cada vez mais complicada e como um tipo de uma paradoxa, assim, algo que é necessário conversar e profundizar sobre que ha passado em nossa região, que é uma produtora de alimentos e uma exportadora de alimentos para todo o planeta, é justamente aqui em América Latina e Caribe, onde a dieta saudável é a mais cara do mundo. Como para que tu vejas assim, Marcelo, como nossos sistemas alimentares en nuestra región están absolutamente desequilibrados. Bueno, sobre eso, exportadores, sí, ¿no? Sobre eso quería hacerte una consulta que tiene que ver con este esquema oligopólico que presentan la industria alimenticia, pero antes de eso quería seguir profundizando con los datos que nos diste recién, que son datos realmente espantosos, que nosotros en lo cotidiano manejábamos, pero seguramente la audiencia de su casa debe saber que los datos que acabas de decir terminan generando una desigualdad global que es muy difícil de sostener con cierta tranquilidad o paz social por parte de las sociedades que componen que componen los diferentes países a nivel global. Pero sabiendo que en América Latina y el Caribe los números son los que vos decís, me imagino que el lugar que peor le está pasando y que directamente está teniendo procesos masivos de hambruna, y que hemos tratado esos procesos masivos de hambruna con bastante asiduidad aquí en este programa, tiene que ver con los países del Cuerno de África y con los que componen también la región del Sahel, que sería África del Norte, una especie de línea imaginaria que cruza todo el norte del continente africano, comenzando desde el Océano Atlántico y terminando en lo que sería Eritrea, en el otro extremo del continente norte africano. ¿Ahí qué datos se manejan? Porque me imagino que si acá en América Latina y el Caribe es 1 de cada 3, me imagino que en esas regiones deben ser los porcentajes aún mucho más pronunciados. Claro, é que há uma diferença fundamental quando analisamos os dados de hambre ou de insegurança alimentar entre continentes. É que a diferença, Marcelo, é que nossa região é uma região provedora de alimentos para todo o planeta e tem produção suficiente para alimentar sua própria população. A diferença de países africanos, esses que tu mencionas, Cuerno de África e outras regiões africanas e algumas regiões asiáticas, o problema é que são países que já não têm capacidade de produzir alimentos suficientes para sua própria população e são, por lo tanto, países importadores de alimentos. A paradoxa é distinta, são países que necessitam apoio econômico, apoio tecnológico, necessitam de intervenção humanitária para facilitar ou melhorar os meios de vida da população rural, dos meios de vida para uma prática, digamos, de agricultura
que les permita produzir alimentos, e por outro lado, as populações que vivem nas cidades terem finalmente acesso e disponibilidade de alimentos. Então, verdade que a insegurança alimentar e o hambre estão por todas partes, pero os contextos são absolutamente distintos. Assim que, por parte da FAO, por exemplo, nessa região africana, de Cuerno de África e outros países, a ajuda se mescla entre ajuda humanitária, transferência de renda, facilitar os meios de vida, junto com medidas agrícolas, medidas agropecuárias, facilitar acesso à água, semillas, tecnologias, etc. Não é o mesmo para nossa região. Sim, para nossa região estamos tratando de outra bateria de iniciativas para facilitar e melhorar a agricultura, mas obviamente a agricultura de barra escala, a agricultura familiar, campesina, a agricultura indígena, que são as mais afetadas por esta tormenta perfeita que te mencionei ao início, que são realmente milhões de pessoas que vivem na área rural de nosso continente, América Latina e o Caribe, que necessitam de apoio. Não? Então, em nossa região, há uma desigualdade tremenda de como o gasto público apoia a agricultura, com muito mais ênfase, muito mais subsídios, muito mais políticas para os grandes produtores e exportadores, e em menor intensidade para a agricultura familiar campesina, pueblos indígenas, etc., para que produzam, para que ampliem sua produção. Então, mesmo aqui na região, deveríamos conversar muito sobre como equilibrar a atenção pública para que a produção, principalmente de frutas, verduras, legumbres, seja mais estimulada. Joao, nosotros acá en la República Argentina, vos tendrás información sobre los procesos que estamos viviendo para tratar desde las llamadas organizaciones sociales. Bueno, ellos han creado un sistema de economía popular que intenta atacar este esquema que recién decíamos de los fuertes oligopolios que terminan concentrando a la industria alimenticia, y eso hace que se encarezca el precio que el consumidor termina recibiendo y está muy lejos del camino que comienza un productor, ¿no? Hasta que llega a la góndola de un supermercado. ¿Vos considerás que desde la FAO hay que tratar de incentivar este tipo de procesos de economía popular? ¿Cómo consideran ustedes que la salida a este tema debe ser abordado? Mira, es un tema clave y nosotros comprendemos que estos sistemas agroalimentarios necesitan de más actores, necesitan de una presencia mayor de los produtores e consumidores se manifestando sobre suas necessidades e suas demandas. Os oligopólios não estão concentrados solamente em la indústria alimentária, la indústria de semillas, la indústria de agroquímicos, fertilizantes, em todo o planeta se ha concentrado absolutamente em poucas empresas nessas últimas décadas, e o mesmo passa com a rede de supermercados ou os grandes provedores de alimentos em los países. Não vamos eliminar sua contribuição, obviamente, não é isso que quero dizer aqui. Se ha avançado muito em tecnologia, em la inocuidade alimentária, as cadenas de logística que permitem levar alimentos em todas partes. Não há uma tienda de barrio em la menor cidade que exista em nossos países que não comercialize alimentos processados, alimentos empaquetados com alto valor agregado, inocuidade, etc. Qual é o problema? E aí tu mencionas algo fundamental. As economias populares, as economias com ênfase em um maior apoio à sociedade, principalmente aos setores mais vulneráveis, é clave e é fundamental. Abrir espaços de comercialização para as cooperativas, para as pequenas e medianas empresas agroalimentares, facilitar por meio de, por exemplo, a digitalização, redes sociais, que se amplie o comércio alimentar direto entre provedores e consumidores, enfrentando a intermediação de alguma maneira, que é outra parte importante da elevação de preços. Então, redesenhar os circuitos alimentares é fundamental, e toda iniciativa que passe por economias mais locais, mais
solidárias, inclusive, é fundamental. E aí melhor, Marcelo, se os governos cruzam suas políticas de proteção social, como essas políticas de bono, de transferência de renda, com uma mirada nutricional. Aí poderíamos ter como um cenário melhor alinear das políticas de transferência de renda para as pessoas vulneráveis, conversando com provedores de alimentos frescos, cooperativas, as PYMEs e MIPYMEs agropecuárias, para que finalmente encontrem aí um comércio justo, um comércio com mais oportunidades para crescimento econômico dessas pequenas empresas e aos consumidores finalmente aceder a alimentos mais baratos. Toda iniciativa que promova circuitos... Eso me parece, Joao, que termina en la práctica colisionando con lo que serían las ideas del libre mercado y el neoliberalismo, porque lo que se estaría pidiendo es que se corten estos oligopolios, que las administraciones de los países terminen generando algún tipo de puente con la rapidez para llevar adelante esas uniones más directas entre los productores y los consumidores, lo cual pone a un gobierno, no importa de qué país, pero sí importa la manera en la cual entenderían sus políticas económicas, bueno, lo que en definitiva termina un poco pidiendo la FAO, que en realidad no lo pide la FAO, lo pide creo que el planeta Tierra y las sociedades que están enfrentando este problema de carencia y de subida de alimentos, es que hay que romper con ese tipo de puentes que terminan generando los oligopolios alimenticios, ¿no? Claro, hay de lanzar la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible convivir en un planeta, vamos a pensar en nuestros países, Marcelo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, países que son productores y exportadores de alimentos? ¿Cómo es posible convivir en países que son productores y exportadores de alimentos con el hambre, con la inseguridad alimentaria? Mira que en tu país, en Argentina, que no es un país que tiene los mayores índices de inseguridad alimentaria de la región, pero sí es un país que ha acelerado rápidamente para índices de inseguridad alimentaria moderado grave cada vez más rápido. Entonces hay algo ahí que no cuadra. Entonces no es realizar aquí una crítica a los oligopolios como se el resultado de su incidencia sobre las economías fuera finalmente el hambre y la inseguridad. No es eso que estoy mencionando. Lo que estoy aquí procurando abrir un poco la posibilidad de que otros actores más reciban oportunidades. Los gobiernos podrían diseñar sistemas alimentarios más inclusivos, más eficientes, enfrentar las perdas y desperdicios de alimentos, que es algo que no debería pasar nesses días, y sabemos que se perde mucho alimento, principalmente porque se atribui ao alimento um valor comercial muito maior que seu valor social, ou seu valor ecológico, ou seu valor nutricional. Assim que se botam alimentos com bueníssima qualidade nutricional, pero que estão distantes de um formato, de um padrão estético, ou que não estão adequados à indústria alimentar, e simplesmente se botam. Então, é disso que se trata, rever os sistemas agroalimentares, abrir oportunidades de espaço para todos e dar aos pequenos e medianos empreendimentos, às cooperativas e produtores, à agricultura familiar, a atenção devida. Os subsídios ou qualquer outra forma de estímulo econômico que os governos han colocado finalmente nos últimos anos vão muito mais à agricultura de escala e à agroexportação, que para abastecer ou subministrar o mercado interno. Então, o problema dos oligopólios, verdade, na parte desse contexto, pero há de perguntar aos governos que estão fazendo para facilitar e fortalecer a agricultura familiar, essa que produz ali em los entornos das cidades. Los huertos, las produções de frutas, verduras, legumes que muitas vezes não têm mercados. Então, bom programa de compra pública, forte programa de alimentação escolar para alimentar as populações com alimentos produzidos por essa agricultura de pequena escala seria fundamental. E por isso te disse que se fortalecemos o poder de compra
de los consumidores, cruzando medidas de proteção social com políticas nutricionais. Obviamente, abrimos espaços nesses sistemas bastante concentrados de produção e comercialização de alimentos, oportunidades a outras milhões de pessoas, produtores e consumidores. Há de reequilibrar os sistemas agroalimentares. Marcelo, isso estamos seguros, e se não reequilibrarmos, seguiremos convivendo com essa paradoxa. Milhões de toneladas de alimentos que se exportam, pero dentro de nossos próprios países não alcançamos alimentar adequadamente nossa própria população. Há algo aí de desequilíbrio, não? Si querés, tengo la lista de desequilibrios que estamos transitando en las últimas décadas en el planeta Tierra. Joao, yo quería desearte un buen fin de semana, agradecerte porque hemos trabajado también desde tu punto de vista y desde el nuestro para llevar adelante esta entrevista, que recién estaba diciendo que nos ha llevado un tiempo tratar de coordinarla, pero que lo hemos logrado. Íbamos a hablar el sábado pasado, bueno, lo pudimos hacer este sábado y agradecerte. Me parece que estas cosas, si nosotros podemos desde nuestro programa, que es muy pequeñito, intentar instalar y debatir y que la audiencia sepa de estos datos tan horrorosos que nos decías al principio de la entrevista, y tomar conciencia que una persona, y en este caso las mujeres aún más, que una persona de 3 en este momento en el planeta Tierra está teniendo problemas para poder comer todos los días. Si nosotros nos damos cuenta que eso está pasando, mientras las otras 2, ponele, de ese universo de 3 pueden tener acceso al alimento y hasta tener acceso a productos comerciales y a poder vivir desde un lugar mucho más sano y menos angustioso. Me parece que ese aporte está bueno que lo demos, y en esto estamos nosotros en búsqueda de poder con vos haber tenido estos minutos para charlar y describir lo que pasa a nivel alimenticio, a nivel global, y queríamos agradecerte. Así que te mando un abrazo. ¿Está lindo Santiago de Chile o está acá medio nublado como Buenos Aires? Nublado y fría. Fría, bueno. Santiago. Bueno, que a vos te debe doler el doble porque venís de Brasil, ¿no? Que son otros aires. Sí, aquí estoy con 5 capas. Procurando me calentar um pouco. Marcelo, mira, la FAO aqui desde Santiago de Chile, la FAO em Argentina, Buenos Aires, em nossa oficina nacional, está à disposição para esse programa, para qualquer outro conversatório. No que queremos finalmente é realizar algo que tu acabas de mencionar, elevar a consciência das pessoas sobre que mundo hemos vivido, que conjuntura hemos enfrentado, quais são as implicações que existem entre os fenômenos globais e nacionais, e saber finalmente que se é verdade somos impactados por essa tormenta perfeita, também há espaço para movermos políticas públicas que ajudariam muito a reverter esse cenário dramático que conversamos. Então, a FAO está à disposição, conta com nós e vamos seguir conversando e procurando cambiar essa realidade. É nosso compromisso com tu país, com a América Latina e o Caribe, com todo o planeta. Muitíssimas graças por essa oportunidade, Marcelo. Que tengas tú y tus oyentes ahí un lindo fin de semana. Te mando un abrazo, buen fin de semana en Santiago de Chile, y hacemos extensivo también el saludo a Julia Luzuriaga del Departamento de Comunicación de la FAO en la República Argentina. Buen fin de semana, Joao, gracias. Bye bye. Gracias a ti, buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Joao Intini, quien es el oficial de políticas de sistemas alimentarios de la FAO. La FAO es dependiente de Naciones Unidas. Estamos aquí en Paso Valores y nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.